Então, gente, né, tudo beleza com vocês, turma do sétimo ano? Hoje o nosso encontro é de história, beleza? Então a gente vai continuar o quê, galera? A gente vai continuar explorando, né, as grandes civilizações pré-colombianas, né, assim? Quando o professor fala civilizações pré-colombianas, né, ou seja, que eram civilizações que já existiam, né, bem antes, né, da chegada de Cristóvão Colombo, né, assim, galera? Porque Cristóvão Colombo ele disse o quê? Ele disse, né, que foi ele quem descobriu a América, né, assim? E que na verdade não foi, né? Quando ele chegou aqui já habitavam vários povos, né, assim, gente? Então, por isso a gente chama assim, né, civilizações pré-colombianas, porque já existia antes de Cristóvão Colombo. Beleza? E a gente sabe muito bem, né, que, ou seja, quando esses europeus chegaram aqui ao continente americano, né, eles achavam que, né, já sabiam de tudo e que eram as grandes, e eles eram praticamente o berço das civilizações, né, perante o Ocidente todo, mas aqui já existiam vários povos e, né, e com muitas tecnologias muito mais avançadas, né, de que a do povo europeu, né? Então aqui já existiam cidades bastante urbanizadas, aqui já existiam obras arquitetônicas incríveis, né? A gente viu bastante na última aula que a gente estudou muito a civilização asteca e a gente passa agora para estudar um pouquinho das civilizações maias e incas, beleza? A gente também chegou a ver, né, as sociedades caçadoras e coletoras que eram representadas pelos indígenas, né, ou seja, pelos povos nativos dessa terra, que eram praticamente os tupis guaranis, que predominavam a região da América do Sul, e os Sioux, que predominavam a América do Norte, beleza? Aí vamos observar aqui a civilização maia. Essa civilização também era bastante desenvolvida tecnologicamente. Tinham conhecimentos matemáticos, astronômicos e medicinais. Destacavam-se o alto grau de desenvolvimento e conhecimento astronômico, perdão. Sabiam sobre os eclipses solares, o movimento dos planetas, além de conhecer os efeitos do Sol e da Lua. Então, galera, como eu sempre reforço aqui para vocês, né? Ou seja, era uma grande civilização, gente. Então, né, foi uma grande civilização que, de certa forma, foi exterminada, né? Assim como os indígenas, né? Assim, e simplesmente foram exterminadas justamente por conta desse contato europeu, né, que chegou destruindo praticamente todo mundo, enfim, exterminando, fazendo vários genocídios, né, e destruindo essas grandes sociedades que já eram bastante desenvolvidas tecnologicamente, né? Então a gente, de certa forma, a gente está bem atrasado perante a civilização maia, né? Porque como é que os europeus aqui chegam e de repente eles já descobrem, né, que os maias já sabiam, por exemplo, o movimento dos planetas, já conheciam os efeitos do Sol e da Lua, ou seja, eles já tinham praticamente noção de dia, de tempo e de espaço. Eles já tinham noção também das estações do ano, beleza? Então, tudo isso aí eles já tinham, ou seja, eles tinham um alto grau de desenvolvimento, né? Ou seja, e os europeus costumam dizer, né, que praticamente eles são o berço, né, da civilização perante o mundo, perante o Ocidente, mas eles estão equivocados. Beleza? Então vamos aqui para mais um texto, né, para que a gente possa aprofundar mais nossos estudos sobre a civilização maia. Na matemática, utilizavam o algarismo zero em seus cálculos, bem como conheciam a geometria usada para a construção de suas obras arquitetônicas, como as pirâmides atribuídas aos deuses. Beleza? Eles tinham uma relação muito íntima, né, e muito próxima com os deuses deles. Beleza, gente? A gente sabe que eles eram politeístas. Então, tudo que eles desenvolviam era relacionado aos deuses, beleza? Mas, sem dúvida, foi seu calendário que mais despertou a curiosidade dos historiadores, já que era bastante complexo e usado para justificar o movimento dos astros, como também para calcular o tempo cronológico. Então, eles já tinham praticamente desenvolvido um calendário que a gente tem hoje em dia, né? Janeiro a dezembro, eles já tinham praticamente esse tempo cronológico aí cravado para eles, beleza? Em termos de organização política, a civilização maia era uma teocracia. O professor já explicou o que é teocracia. Nos assuntos de história, inclusive, né? Eu acho que todo mundo aí lembra o que é teocracia. É só a gente voltar lá para os primeiros conteúdos, né, que foram trabalhados em sala, que era a vida de Maomé. Lembra que Maomé, eu falei que Maomé ele era um líder teocrático, porque no momento em que ele era um líder religioso, ele era um líder político também. Beleza? Então, assim, a gente tem um regime da teocracia, baseado na teocracia, que o poder era exercido pelo enviado dos deuses. Então, o enviado dos deuses era algum grande guerreiro que existia ali, né, perante os maias, enfim. Então, eram altamente militarizados, tendo cultura de guerrear e dominar outros povos. No momento em que eles dominavam esses outros povos,
eles traziam alguns, né, como escravos e usavam em um dos seus sacrifícios, né, por referência, né, ou seja, por oferenda aos deuses, né, como traz a imagem aí para vocês, beleza? Então eles tinham realmente essa ligação muito íntima e muito forte com os deuses, né? Vamos para os Incas. Ó. Os Incas é o Império Inca. Ele é considerado pelos historiadores como a maior da história pré-colombiana. Então aí a gente tem a maior civilização, né? Dentre as três sociedades agrícolas, como são chamadas, os Incas, Astecas e Maias, beleza? Os Incas eram da etnia Quichua, né? Que acreditavam que o seu representante era descendente direto do Sol, justamente chamado de Inca, beleza? Costumava casar com suas irmãs, beleza? Isso aqui era uma prática dos povos incas, do rei, né, dos povos incas, né, e sempre escolhiam a mais velha, que recebia o nome de Coia. A sucessão desse povo gerou vários conflitos, pois como a base era a descendência, os irmãos disputavam o poder, o que enfraquecia o império. Diante dessa situação, os espanhóis invadiram e dominaram o território inca com muita facilidade. Então aqui a gente tem aqui uma prova, né, de como foi o contato, né, entre os espanhóis, né, que chegaram nessa civilização e conseguiram destruir, né, toda essa grande representatividade de pessoas, né, ou seja, essa grande civilização. Então os espanhóis chegou e destruiu bastante, conseguiu destruir bem essas civilizações porque, né, ou seja, tinha a sucessão de vários reinos, ou seja, a gente tinha uma dinastia perante os incas, ou seja, era uma hereditariedade, né? Ou seja, era uma sucessão de reis. Então todo mundo queria ser o rei, né, do Inca. Então tinha dos povos incas. Então tinha aquela rivalidade, principalmente entre os próprios parentes da família, né? Então isso aí fez com que o governo deles fossem meio que descentralizados, ou seja, fossem meio que segregados separadamente. Então isso fez com que enfraquecesse cada vez mais, né? Então os espanhóis chegaram e conseguiram destruir bem, né? Apagar bastante esses povos, beleza? A economia inca, assim também como das astecas e maias, era baseada na agricultura de produção voltada inicialmente para a sobrevivência de seu povo, né? Ou seja, voltado para a sobrevivência, a gente chama aquele nome de agricultura de subsistência, né? Que é voltada para a sobrevivência do próprio povo, ou seja, eles produziam o próprio alimento para apenas se alimentarem, mas quando o texto fala, ó, tinha um excedente que era usado no pequeno comércio de trocas existente e realizado internamente. Quando se fala de excedente, galera, tá falando do que sobrava, beleza? Então eles plantavam o que comiam, o que sobrava, que era esse excedente, eles iam fazer relações comerciais, ou seja, iriam praticamente desenvolver o comércio, né? Ou seja, desenvolver propriedade privada, que a gente já falou que, né, existiam aqui nas sociedades agrícolas, né? Ou seja, já existia nos povos incas, astecas e maias, né, a propriedade privada, beleza? Então aí também tem uma imagem, né, que são as ruínas de Machu Picchu, localizada no Peru. Ou seja, observem aí como eles eram bastante desenvolvidos, gente. Percebam que hoje em dia, por exemplo, os povos de hoje, né, os arquitetos de hoje, eles não conseguem principalmente construir cidades como os incas conseguiram, né, como essa cidade no Machu Picchu, no Peru, ou seja, é uma cidade localizada a 2.400 metros de altitude. E simplesmente hoje em dia a gente não tem os melhores arquitetos do mundo, não conseguem fazer essas obras. Simplesmente a gente não tem áreas habitadas com elevações planálticas como existiam, por exemplo, no tempo das civilizações antigas. Beleza? Então, só para que a gente possa ver mesmo que eles eram bastante desenvolvidos. Eu acredito que nós não somos a sociedade mais desenvolvida, ou seja, os incas eram mais desenvolvidos do que nós mesmos, beleza? Então, gente, aqui foi a nossa videoaula de hoje, beleza? Peguem aí o exercício, ó, o exercício vai ser a página 58 do livro de História, que vai ter as questões 4, 5 e 6. Né, vocês já sabem como é o procedimento, coloca nome e turma, né, ao lado da folha, tira uma foto e me envia por e-mail, até essa data, beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro. Tchau, gente. Grande abraço em todos vocês.